Bom, bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje vamos falar de um tema que, nossa, é gigante na era digital, né? A quantidade de informação na internet é um verdadeiro oceano. E a pergunta é: como é que a gente garante que o conhecimento que a gente usa, sabe, especialmente para treinar sistemas de IA, como garantir que ele seja não só preciso, mas, tipo, atualizado? Manter isso em dia é um desafio enorme. É, um desafio constante e que só cresce, né? Exato. E é bem esse o foco do material que a gente analisou hoje. É um artigo de pesquisa da Apple sobre um sistema que eles chamam de ODK+. Eu acho que a gente pode falar ODK+. Isso, ODK+. E a nossa meta aqui é entender como esse sistema usa os modelos de linguagem grandes, os LLMs, para extrair e organizar de forma automática mesmo milhões de fatos. E de fontes abertas, tipo a Wikipédia. Uhum. Então, a missão da nossa conversa é essa: desvendar os desafios de manter essas bases de conhecimentos, Knowledge Graphs, ou KGs, sempre atualizadas. E ver como o ODK Plus se propõe a ser uma solução robusta e que escala. E o interessante, né, é que não é só um protótipo. É Não. um sistema em produção, eles estão usando de verdade. Isso que eu achei mais legal. Torna tudo bem mais relevante, né? Então vamos investigar isso aí. Vamos lá? E antes da gente mergulhar no ODK Plus em si, acho que vale a pena a gente só reforçar rapidinho o que são esses Knowledge Graphs. Boa. Imagina eles assim, como se fossem mapas do conhecimento do mundo real, sabe? Eles organizam informações sobre entidades, tipo pessoas, lugares, conceitos e as relações entre elas, mas de um jeito que as máquinas conseguem entender, processar semanticamente. Pensa neles como, sei lá, o cérebro por trás de muitos serviços de IA que a gente usa. Tipo assistentes de voz. Exato. Assistentes de voz que respondem perguntas, motores de busca que entendem o contexto do que você procura, sistemas de recomendação, a qualidade, a abrangência e, principalmente, o quão atualizado esse KG está, isso impacta direto a utilidade dessas aplicações todas. Faz todo sentido. E a dificuldade para manter esses cajés em dia é gigantesca, né? O artigo até fala daqueles desafios clássicos, os 4 Vs, é isso? Isso mesmo, os 4 Vs. Primeiro, o volume. Nossa, a quantidade de coisa online é astronômica. Só o Wikipedia, que eles usam bastante, tem milhões de artigos em centenas de línguas. Escalar qualquer coisa para isso já é um problema por si só. Sem dúvida. O volume é o primeiro grande obstáculo. Depois tem a variedade. Ah, sim. A informação não vem arrumadinha, né? De jeito nenhum. Está espalhado em texto corrido, em tabelas, naquelas caixinhas de informação da Wikipedia, as infoboxes, em listas. Um sistema bom tem que conseguir pescar conhecimento de tudo isso. Certo. E o terceiro V? Veracidade. Esse é complicado. Muito. Porque a web tem de tudo, né? Informação certa, erro, dado velho, opinião que parece fato, informação conflitante sobre a mesma coisa. Como que o sistema garante que o que ele está pegando é confiável? É um nó crítico mesmo. Com certeza. E por último, a velocidade. O mundo não para, né? Não mesmo. Fatos mudam o tempo todo. População de cidade, resultado de jogo, quem é o CEO da empresa, status de relacionamento. O KG precisa refletir isso rápido, senão vira uma foto antiga da realidade. Entendi. E as abordagens que existiam antes para construir e atualizar esses KGs, elas sofriam para lidar com essa combinação toda, né? Volume, variedade, veracidade e velocidade. Exatamente. A curadoria manual, feita por gente, por especialistas, ela produz dado de altíssima qualidade, mas é cara, é lenta. E, assim, na escala da web hoje, Não dá, né? não dá. Aí você tinha sistemas automáticos mais antigos, só que eles dependiam muito de regras de extração bem específicas, sabe? Feitas na mão, para cada fonte, cada formato. E aí se mudava o site. Quebrava tudo. E era difícil generalizar para fontes novas ou para tipos novos de fatos que você quisesse extrair. E mesmo quando começaram a usar os LLMs, que parecem a solução mágica para entender linguagem, também não foi direto assim, né? Tiveram obstáculos. Tiveram, sim.
Muitos sistemas iniciais com LLM, eles rodavam em lote, processavam um monte de dados de uma vez, mas aí ficavam parados até a próxima rodada. Isso não resolve o problema da velocidade, da atualização constante. Certo, ficava desatualizado de novo rápido. Isso, e tinha um problema clássico dos LLMs, a tal da alucinação. Ah, de inventar fatos. Exato, inventar coisas que não estavam lá no texto original. Os primeiros sistemas, muitas vezes, não tinham um jeito robusto de checar se o que o LLM extraiu tinha mesmo base no texto. Aí a confiança ia lá para baixo. Entendi. E um ponto crucial, muitos não conseguiam garantir que a informação extraída se encaixava direitinho na estrutura do KD, na ontologia dele. Tipo, extrair um local de nascimento para uma empresa. É um erro semântico que um sistema sem essa guia poderia cometer. Então, resumindo, ou não escalava, ou não era rápido, ou não era confiável, ou gerava coisa inconsistente. É nesse cenário aí que o ODK Plus entra, né? Prometendo uma abordagem mais integrada, mas para o mundo real mesmo. Como é que ele funciona? Olha, o ODK Plus é montado como um pipeline, sabe? Uma sequência de etapas, cada uma com sua função, tudo pensado para automatizar essa extração e colocar os fatos no KD com alta precisão e em escala. Certo, um passo a passo. Qual é o primeiro? Um começo é o Extraction Initiator, o iniciador da extração. O gatilho do processo, então. O que ele faz? Exatamente. A tarefa dele é identificar quais entidades lá no KD talvez precisem ser atualizadas. Em vez de sair reprocessando tudo o tempo todo, o que seria muito custoso. Ele procura onde pode ter mudado algo. Isso, ele busca sinais de mudança. No momento, ele monitora principalmente atividade em páginas da Wikipedia. A lógica é bem simples, na verdade. Se uma página foi editada recentemente, tem uma chance boa de ter informação nova ou alterada sobre aquela entidade. Ah, faz sentido. É uma forma de focar o esforço onde vale mais a pena. É uma abordagem proativa, né? E eles até mostram uns dados interessantes para justificar isso. Quais? Uma análise que eles fizeram, mencionada no artigo, mostrou que, para certos tipos de fatos, tipo altura de alguém, população de cidade, patrimônio, parceiro, filhos, data de nascimento, a informação costuma aparecer na Wikipédia, em média, 69 dias antes do que numa outra base grande, o Wikidata. Nossa, 69 dias? É bastante tempo. É sim, isso sugere que ficar de olho na Wikipédia é uma boa estratégia para pegar fatos fresquinhos. Então a saída desse iniciador é basicamente uma lista de alvos. Olha, dá uma investigada na página X sobre a entidade Y. Beleza, temos a lista de quem investigar. Próximo passo. O passo seguinte é o Evidence Retriever, o recuperador de evidências. Esse é conceitualmente mais simples. Ele vai lá na fonte que o iniciador apontou, a URL da Wikipedia, por exemplo, e baixa o conteúdo. Pega a página. Isso. Como o sistema hoje foca mais em fontes confiáveis e estruturadas como a Wikipedia, onde geralmente é claro qual página corresponde a qual entidade, tipo Barack Obama e a página principal dele, essa etapa é mais sobre buscar a página certa num índice que eles mantêm. Documento na mão. Agora imagino que venha a extração mesmo, né? O Knowledge Extractor. O artigo fala que ele é híbrido. Como assim? Correto. Ele combina duas estratégias para lidar com aquela variedade de formatos que a gente falou. Por um lado, tem os extratores baseados em padrões. Ah, mas para coisas estruturadas. Exato. Otimizados para dados que já vêm meio organizados, tipo tabelas e as infoboxes da Wikipédia. Eles usam regras mais tradicionais, digamos. Mapeadores que ligam um campo da infobox, tipo Barn, com a propriedade certa no KG, tipo Date of Birth. E extratores de valor que usam expressões regulares ou lógica simples para pegar o dado específico, o August 4, 1961. Essas regras também checam se o valor faz sentido para o KG. Local de nascimento tem que ser um local, data de nascimento tem que ser uma data, etc. São eficientes e precisos para esses formatos previsíveis. Ok, isso cobre as caixinhas. Mas e o texto corrido? As frases soltas? Que é onde deve estar muita informação também. Aí é que entra a segunda parte, a mais flexível e talvez mais poderosa. Os extratores baseados em LLM.
Esses sim são feitos para lidar com texto não estruturado. Frases, parágrafos, onde criar regras fixas seria muito difícil ou até impossível para cobrir tudo. É aqui que a habilidade do LLM de entender a linguagem natural realmente entra em jogo. Mas aí volta aquela questão. Como o LLM sabe o que ele tem que procurar nesse texto todo? E como de formata a resposta para encaixar certinho no Knowledge Graph? Você disse que isso era um problema antes. Essa é a grande sacada do ODQE+, o pulo do gato, os Ontology Snippets. São tipo uns fragmentos de ontologia. Imagina eles como instruções de missão personalizadas para o LLM. E o legal é que são geradas automaticamente a partir da estrutura do próprio KG. Instruções de missão? Como assim? Para cada tipo de entidade, pessoa, cidade, empresa, eles criam um snippet desses offline. Esse snippet diz para o LLM quais propriedades, os predicados, são importantes para aquele tipo. Por exemplo, para uma pessoa, data de nascimento, local de nascimento, ocupação. Para uma cidade, país, população, prefeito. E não só isso, o snippet também dá uma descrição dessas propriedades. Diz se precisa de informação extra, qualificadores, tipo data de início e fim para um cargo, e até o formato esperado. Data em formato ISO, população como número inteiro. Ah, então em vez de deixar o LLM solto, lendo o texto e tentando adivinhar o que é importante, o snippet fala, olha, para essa pessoa eu quero saber essas coisas aqui e quero a resposta mais ou menos nesse formato. É isso. Como dar um mapa e uma lista de compras. Exatamente essa a ideia. O snippet guia o LLM, faz ele focar em extrair fatos que são relevantes para o KG e que já vêm numa estrutura compatível. Isso aumenta muito a chance de tirar coisa útil e consistente. Hoje eles usam isso para uns 195 predicados diferentes. E como eles criam esses snippets? Manualmente? Não, aí que está a escalabilidade. É um processo offline automático. Um outro pipeline analisa a ontologia do KG, olha fontes como Wikipedia para ver o que é mais importante para cada tipo de entidade e gera esses snippets e as regras de formatação. Isso permite escalar para muitos tipos de entidades e propriedades sem precisar configurar tudo na mão para cada um. Entendi. Isso parece resolver bem a questão da consistência, da relevância para o KG. Mas e a veracidade? Como eles lidam com o risco do LLM simplesmente inventar uma resposta que parece boa, a tal alucinação? Ótima pergunta. É um risco real, né? E o ODKey Plus tem uma camada de segurança para isso. Uma etapa crucial chamada Grounder, ou verificador de fundamentação. E o interessante aqui é que eles usam outro LLM para fazer essa checagem. Espera aí. Um LLM para vigiar o outro LLM? Basicamente, sim. Pensa no Grounder como um juiz. Ele recebe duas coisas. O fato que o primeiro LLM extraiu, a tripla, tipo fulano de tal, data de nascimento, 9 de maio de 1927. E o pedacinho exato do texto original de onde esse fato supostamente veio. A tarefa do Grounder é super específica. Ele só precisa responder sim ou não. A pergunta é, esse fato está explicitamente suportado por essa passagem de texto aqui? Se a resposta for não, o fato é jogado fora, mesmo que parecesse um fato correto. Uau! E isso funciona na prática? Faz diferença? Faz uma diferença substancial. O artigo diz que colocar esse Grounder reduziu as extrações que eles consideraram alucinadas, sem base no texto, em 35%. É uma forma de garantir que o conhecimento que entra no KG seja rastreável, verificável de volta na fonte. É um reconhecimento bem pragmático de que LLM não é perfeito e precisa de controle. Entendido. Então o fato foi extraído, foi guiado pela ontologia, foi checado contra o texto-fonte. Mas ainda pode ter problema, né? Tipo, e se partes diferentes do texto ou os extratores diferentes, o de padrão e o LLM, derem informações conflitantes sobre a mesma coisa? Sei lá, uma data de nascimento aqui, outra ali. Ou o mesmo fato, mas em formatos diferentes, tipo 6 pés versus 1,83 metros. Exato, o mundo real é bagunçado. É aí que entra a próxima etapa do pipeline, o corroborator, o corroborador. Ele tem umas funções bem importantes. Primeiro, a normalização. Que é Pegar os valores que foram extraídos nos mais diversos formatos e padronizar. Deixar tudo num formato único,
canônico definido lá no KG. Por exemplo, converter todas as datas para o padrão ISO, ou todas as alturas para metros, moedas para um código padrão. Para isso, ele usa ferramentas de mercado. O artigo cita uma chamada Ducklin, para coisas como datas e números, e também regras específicas para cada propriedade, que foram definidas lá atrás junto com os snippets. Ok, padronizou tudo. Mas e se tiver conflito? Duas datas de nascimento diferentes, mesmo depois de padronizadas, como ele decide qual é a certa? Aí vem a segunda função, consolidação e ranqueamento. O corroborador junta todos os fatos candidatos para o mesmo sujeito predicado, tipo, todas as datas de nascimento achadas para Maria. Aí ele avalia a confiabilidade de cada um desses candidatos. Isso pode ser feito com heurística simples. Um fato que veio da Infobox talvez seja mais confiável que um extraído do meio do texto. Um fato que apareceu várias vezes tem mais peso. Um fato que veio com informações extras importantes, qualificadores tipo a data de validade de um cargo, pode ser preferido. E se for mais complicado que isso? Para casos mais complexos, onde essas regras simples não bastam, o sistema pode usar modelos de machine learning. O artigo menciona AutoML com H2O como exemplo. Esses modelos aprendem a pesar todas essas características, de onde veio o fato, quantas vezes apareceu, qual extrator usou, etc., para prever qual candidato é o mais provável de ser o correto. O objetivo final é escolher um valor, o mais confiável para cada fato que vai para o KD. Nossa, essa etapa de refino parece fazer toda a diferença para a qualidade final, né? Deu resultado mesmo. Deu uma diferença enorme. Segundo o artigo, a precisão dos fatos extraídos pulou de uns 91%, que já era a saída depois de passar pelo Grounder, para mais de 98,8% depois de passar pelo corroborador. Uau, quase 99%. Mostra que só extrair e verificar não é o bastante. Essa consolidação e seleção inteligente é fundamental para chegar numa qualidade realmente alta. Impressionante esse salto. E depois dessa seleção toda, o que acontece com esses fatos agora validados, refinados, escolhidos? Para onde eles vão? Aí é a última etapa do pipeline. Data Export and KG Ingestion. Exportação e ingestão no KG. Os fatos finais agora bonitinhos, como triplas, sujeito, predicado, objeto, com alta confiança, normalizados e com metadados importantes, tipo de onde veio e quando foi extraído, são enviados para o sistema principal que alimenta o Knowledge Graph da Apple. E como o sistema garante que, sei lá, o Michael Jordan que ele extraiu da Wikipedia vai se conectar com o Michael Jordan certo que já existe lá no KG, para não criar um monte de Michael Jordans duplicados? Boa pergunta. Para isso, eles usam um processo chamado Entity Linking, ou vinculação de entidades. É basicamente um sistema de correspondência inteligente, geralmente usando machine learning também. Ele olha a entidade no fato extraído, o sujeito, Michael Jordan, e tenta achar o nó exato correspondente dentro do KG que já existe. Se ele acha uma correspondência com confiança alta, o fato novo é ligado àquele nó. Se não acha, ou se a confiança é baixa, aí sim o sistema pode criar um novo nó para essa entidade. Isso garante que o conhecimento seja integrado de forma coerente, sabe? Que o KG cresça organizado. E essa ingestão pode ser tanto em lote, batch, quanto contínua, streaming, para permitir atualizações quase em tempo real. Faz sentido. O fluxo todo parece muito bem amarrado, desde detectar a necessidade de atualizar até colocar o fato lá no grafo, de forma correta e confiável. E os resultados práticos? Já que está em produção, o que eles reportaram? Os resultados são bem expressivos, sim. O sistema, que está rodando desde maio de 2025, pelo que diz o artigo, processa aí entre 150 mil e 250 mil novos fatos por dia. Isso no modo streaming. Por dia. É muita coisa. E o tempo para isso acontecer? A latência, né? Do momento que alguém edita algo na Wikipedia até aquele fato atualizado estar disponível no KD deles, para a maioria dos casos, é menos de 2 horas. Menos de 2 horas? Isso é rápido. E o volume total que ele já processou? E a precisão se manteve? Até a data do artigo, ele já tinha extraído 19 milhões de fatos únicos de 4 milhões de páginas da Wikipedia. E a precisão, que eles medem com auditorias humanas toda semana, se manteve firme, acima da meta de 95%,
superando aquele número de 98,8% depois da corroboração. E comparando com outras fontes ou métodos que eles usavam antes? Sim, eles compararam. Em áreas onde dava para fazer essa comparação, o ODQE Plus entregou 48% mais cobertura de fatos do que os KGs de terceiros que eles usavam antes. E talvez o mais impactante para a questão da atualidade. Os fatos que o ODQE Plus extrai aparecem no KG, em média, 50 dias mais cedo do que apareciam nos fluxos de trabalho antigos que ele substituiu. 50 dias, Nossa Senhora. Isso é uma eternidade no mundo da informação digital de hoje. Eles chegaram a testar se isso faz diferença para quem usa a informação, tipo para o usuário final? Fizeram sim. Testes AB, que eles chamam de side-by-side no artigo. Nesses testes, avaliadores humanos comparavam as respostas ou informações geradas usando o KG antigo versus o KG atualizado pelo ODQE Plus. E o resultado foi que, em mais ou menos 2/3 das vezes, os avaliadores preferiram a versão que usava os dados do ODQE Plus. Ah, então teve um impacto perceptível na qualidade ou relevância. Exato. Indicando uma melhoria real. Se a gente voltar naqueles 4 Vs do começo, volume, variedade, veracidade, velocidade... O ODK Plus parece que conseguiu atacar bem todos eles, né? Lida com volume, milhões de fatos, processamento diário massivo, lida com a velocidade, atualizações em horas, 50 dias mais rápido que antes, garante alta veracidade e precisão acima de 98,8% com toda aquela checagem e corroboração e gerencia a variedade das fontes com abordagem híbrida de extração. E o fato de estar rodando em produção mostra que essa combinação LLM guiado pela ontologia, mais camadas de verificação e refino, é viável e funciona mesmo. Então, tentando sintetizar a ideia central aqui, o ODQI Plus é um exemplo bem concreto de um avanço importante em como a gente pode automatizar a construção e principalmente a manutenção dessas bases de conhecimentos gigantes. Ele mostra um jeito de usar o poder dos LLMs, mas de forma controlada, sabe? Com a guia da própria ontologia do QG e com mecanismos bem rigorosos de checagem e seleção. Para quê? Para tirar a informação factual da web em larga escala, com alta precisão e mantendo tudo atualizado. No fundo, é a IA ajudando a organizar e a manter em dia o próprio conhecimento que ela precisa para funcionar bem. É isso. Exatamente essa leitura. É um exemplo de engenharia cuidadosa que aproveita o que os LLMs têm de bom, mas que também mitiga as fraquezas deles por uma tarefa super crítica, que é gerenciar conhecimento. Isso leva a gente para uma reflexão final interessante, né? Se sistemas como esse conseguem manter essas bases de conhecimento da IA tão dinâmicas e precisas, o que será que isso significa para o futuro do nosso próprio acesso à informação confiável? Para todos nós. E pensando na escala, o ODK Plus foca na Wikipédia e fontes similares. Quantos sistemas como esse, talvez cada um especializado num tipo de fonte ou domínio diferente, a gente precisaria e como eles poderiam conversar entre si para construir e manter uma representação do conhecimento humano que seja realmente global, dinâmica e confiável? É uma pergunta sobre a infraestrutura do conhecimento na era da IA mesmo. Uma perspectiva fascinante para a gente terminar essa análise. O ODQ Plus com certeza dá uma pista de como essa infraestrutura pode começar a ser construída. Bom, agradecemos a todo mundo que acompanhou a gente nessa exploração detalhada hoje